Senhor a abençoe e o Senhor a use hoje mais uma vez. Obrigado porque o Senhor já falou ao coração dela, e a minha oração é que enquanto ela estiver falando aos nossos, o Senhor fale ao coração dela mais uma vez e de uma maneira muito mais forte aos nossos corações. Nos ensina a aprender do Senhor, nos ensina a aprender com essa mensagem e nos faz chamar mais através da mensagem de hoje. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira como entramos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Eu gravei tudo que ele falou, sabe? Porque ele me zoa bastante, inclusive. Mas é uma honra, filho, ser sua mãe. É uma honra, filho, ser sua mãe. Alguém desceu e falou assim: ó, os dois são seus, quem é quem? Irmão, você já tem que saber, tá? Você já tem que saber. Só tem 20 anos já essa história. Bem, Felipe e João. Bênçãos na minha vida, além de todos os outros muitos filhos que Deus tem me dado. Queridos, Dia da Mulher, você é feliz por ser mulher? Muito feliz? Marido, homem, você é feliz por ter ao seu lado, ou na sua casa, ou você conhecer uma mulher muito especial? Amém, Fábio, não é bobo não, hein? Esse é um cara inteligente, muito bem. Aqui, hoje a gente vê quais são os homens sábios. Muito bem, todo mundo já fez a comida, não é? O almoço já está pronto? Pastor Douglas, o almoço está pronto? Com certeza. Ele falou que ele faz todo dia. Olha que bênção. Melhor, mais sábio ainda. Muito bem. Queridos, dia muito especial, dia de hoje. Mas eu não vou falar de ser mulher. E eu não vou falar do Dia Internacional da Mulher. Porque, na verdade, vocês perguntem para Deus, sendo sincera, viu? Eu pedi muito a Deus que Deus me mostrasse aquilo que ele queria, qual a mensagem que ele queria para essa manhã. E aí começou a passar na minha cabeça, tentando, né, passar sobre quais mulheres Deus queria que eu falasse. E ele me deu um texto que não tem absolutamente nada a ver com ser mulher, nada. E aí mas Senhor, isso não tem nada a ver com o dia, né? O Senhor errou. O Senhor está confundindo. E aí, engraçado como Deus é teimoso, não é não? Porque eu estava querendo falar para ele, eu estava explicando para ele que Deus é Dia da Mulher, não tem nada a ver isso aqui. E aí ficou aquele fica aquele texto martelando. Quem prega sabe que isso às vezes acontece, né? O texto fica martelando na nossa cabeça. E aí eu falei, tá bom. Então, mas por que eu entendo que realmente tem tudo a ver com ser mulher? Porque esse texto que a gente vai falar hoje é um texto que fala sobre servir, sobre nosso papel, aquilo que Deus nos manda fazer. E hoje eu vou falar muitas coisas óbvias. E há uma fala que a gente tem repetido muito, especialmente Laís tem repetido muito: o óbvio tem que ser dito. E o óbvio tem que ser repetido. E a gente, como crente, muitas vezes se esquece do óbvio. Esse conceito aí eu já sabia. Esse conceito eu já sei. Mas tá, e daí? Sabe? E que diferença isso faz? Pior ainda. O pior é quando a gente sabe e não faz, né? Quando a gente não sabe, isso eu não sabia. Mas quando a gente sabe e não faz, fica pior para o nosso lado. Mas que Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Vamos abrir aí em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. A gente vai falar sobre um texto, uma parte, um texto do sermão das bem-aventuranças, ou do sermão do monte. Achamos? Mateus 5, 13. Amém ou misericórdia? Amém. Muito bem. Nem que seja com a cola. Vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Pai, mais uma vez eu te louvo, oro e converso com o Senhor, dizendo que realmente
agora é teu papel total, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu somente te imploro, meu Deus, a atenção dos meus irmãos, não para mim, mas para ti, e que teu Espírito fale poderosamente, mas nos faça sair daqui agindo, não nos deixe ser mais teóricos, que sejamos práticos diante da tua palavra e diante da tua ordem, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos lá? Esse texto a gente falou que faz parte do Sermão da Montanha. É muito interessante porque em Mateus fala que Jesus subiu no monte, e aí Lucas fala que Jesus estava no lugar plano, e aí, na verdade, não faz a menor diferença, porque é a maneira como cada um enxerga. Certamente Jesus subiu a um montinho, uma montanha, para ficar mais visível, mas o povo todo inteiro estava no lugar plano. Nós estivemos nesse lugar, que é realmente não uma montanha, mas um monte, um lugar bonito, um lugar de relva. Certamente era assim naquela época também. E lá nesse lugar hoje é construída uma capela. É uma capela realmente muito bonita. E é um lugar muito gostoso. Jesus sobe a esse lugar. E a gente vai ver isso em Mateus capítulo 5, versículo 1. Queria que você acompanhasse aí todos os textos. A gente vai ler bastante textos, muitos textos hoje. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, só até aí. Jesus sobe no monte, as multidões, ele enxerga as multidões, e aí quando ele enxerga as multidões, ele sobe o monte, e aí os discípulos se aproximam dele. A gente vê aqui dois grupos de pessoas, certo? Quais são? Vamos acordar. Quais são esses dois grupos? Os discípulos e a multidão. Qual a diferença entre eles? As multidões iam só para vê-lo, enxergar tudo, saber, curioso, um monte de fofoqueiro. Não é não? A multidão tinha um monte de fofoqueiro, só queria ver qual é. Não é verdade. A multidão, as multidões, eles tinham um objetivo. E o objetivo das multidões era identificar se Jesus seria realmente o Cristo. Também tinham outros objetivos. O que diferencia esses dois grupos? A motivação. O que diferencia ser discípulo de Jesus ou fazer parte da multidão é a motivação que você se aproxima dele. A motivação das multidões, primeiro, Jesus curava. E quem é que não tinha na sua casa algum coxo, algum aleijado, algum cego, algum surdo, alguém com uma dor nas costas, ou com uma dor de cabeça, ou que era mudo, alguém que precisasse ser curado? Não era fácil, não tinha UPA naquela época, não tinha hospital, sempre tinha alguém doente que não tinha sido tratado, não estava fazendo nenhum tipo de tratamento, e as pessoas precisavam ser curadas. Então, as pessoas iam atrás de Jesus porque sabiam que ele curava, e porque ele curava, atraía multidões. E a Bíblia fala isso, Mateus capítulo 4, versículo 24, diz assim: notícias se espalhavam sobre ele por toda a Síria, e o povo lhe trazia todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. João 6, versículo 2 diz assim: e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, o objetivo daquela multidão, ao seguir Jesus, a ir para onde Jesus estava, eles tinham o objetivo de receber algo em troca. Eles tinham o objetivo de ter alguma vantagem. E esse objetivo era lícito? Era um objetivo correto? Sim ou não? Eu gosto que quando eu faço uma pergunta, todo mundo fica em silêncio. Aí não é pegadinha, é uma pergunta simples. Se você estivesse lá naquela época e você precisasse ser curado, você iria seguir Jesus? Sim ou não? Quem é que não iria? Não vou. Tem mais o que fazer. Não vou. Eu gosto de ficar assim, eu gosto de ficar doente. Gosto.
Ninguém, né? Todos nós iríamos seguir a Jesus. Então, você seria um interesseiro ou não? Quem acha que seguir a Jesus por interesse é ser interesseiro? Levanta a mão. A gente tem alguns corajosos e a gente tem alguns que falam assim, a mão pesa, né? Sim, eu tenho interesse, eu sou interesseiro, isso não é ruim. Porém, esta é a motivação que deve nos fazer seguir a Jesus? Vão para os discípulos. Os discípulos seguiam a Jesus por interesse de ter algo material em troca, físico ou não? Qual era o interesse dos discípulos seguirem a Jesus? Falem. Discípulo é aluno. O objetivo daqueles discípulos seguirem a Jesus era aprender com Jesus, eles admiravam a Jesus, mas existia uma outra questão. A outra questão é que eles estavam esperando o Messias. E se eles estavam esperando o Messias, eles começaram a perceber que Jesus era aquele Messias. Então era muito importante seguir o Messias, porque o Messias lhes daria liberdade do domínio romano. E muitos discípulos seguiam a Jesus entendendo que ele seria, em muito breve, coroado rei, imperador, dono, senhor, ia libertá-los. E aí eles começavam também a admirar tudo aquilo que Jesus estava fazendo. João capítulo 6, versículo 26 diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Mateus capítulo 7, 28 diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, de verdade, as multidões e os discípulos ficavam admirados com a sabedoria de Jesus, e realmente tudo aquilo que estava acontecendo apontava para que Jesus fosse o Messias. Minha pergunta é muito simples aqui. A gente viu dois grupos, um grupo de multidões e um grupo de discípulos. Mas tem mais dois grupos além desses dois. Antes de falar desses dois grupos, eu quero te perguntar, você faz parte da multidão ou você faz parte dos discípulos? Você segue a Jesus porque você tem algum interesse em especial, porque você não tem paz, porque você precisa de paz, você precisa de bênção, você precisa ser abençoado, você gostaria que seus filhos fossem abençoados, que a sua casa fosse abençoada, que você tivesse um emprego abençoado, que você tivesse as suas dívidas resolvidas, você entende que Jesus pode abençoar a sua vida, mas você segue a Jesus de longe ou você segue a Jesus de perto? Porque nesse texto a gente vê uma diferença clara. As multidões estavam ao redor de Jesus, mas os discípulos se aproximam dele. Jesus sobe no monte, os discípulos se aproximam e Jesus começa a ensiná-los. Jesus ensina os discípulos e as multidões ouvem porque ele está falando para os discípulos e eles estão ali por perto. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que é discípulo, mas a gente é multidão. Às vezes a gente acha que segue a Jesus porque a gente quer aprender mais dele. Mas a gente, na verdade, vive como quem seja multidão. A gente quer receber, receber, receber. E aí as nossas orações têm longos pedidos, longas solicitações. Você sabe quem Jesus é, não faz mais do que obrigação, o diabo também sabe, e morre de medo. E nem por isso o diabo é salvo, muito pelo contrário. A minha pergunta nessa manhã é saber se você se acha a multidão, seguindo a Jesus de longe ou seguindo a Jesus de perto. Talvez você pense assim, Carla, hoje é culto de manhã. Só vem ao culto de manhã quem é crente. Eu não estou perguntando sobre ser crente. É sobre seguir a Jesus. É sobre seguir a Jesus de longe como multidão ou seguir a Jesus de perto como que discípulo.
Você que está em casa também pode pensar nesse formato. Será que você tinha que estar aí na sua casa? Será que não era hora de você estar aqui dentro desse santuário? Será que não era dia, momento de você, de alguma forma, e eu não estou julgando ou criticando, mas eu queria que você pensasse. Você que está em sua casa e não pode vir aqui de jeito nenhum ou estar em alguma igreja, tudo bem. Deus conhece o seu coração, mas sendo sincera, quantos de nós ficamos em casa, seguindo a Jesus como que multidão, nem precisando mais ficar perto, porque a gente está em casa, tem um vídeo, tem uma telinha que nos faz ver, e a gente consegue saber tudo o que está falando ali, e a gente só quer receber, receber, receber. A multidão só queria receber. Eu não sei se você ou eu estamos agindo como quem seja a multidão, onde a gente só quer receber e nada dar. Bem, eu falei que tinham mais 2 outros grupos. E os outros 2 grupos estão dentro desses outros grupos que a gente falou. Um outro grupo, porque você talvez pense assim, como assim? Só tinha lá multidão e discípulo. Mas dentro dos discípulos tinha um outro grupo de 12. E qual era o nome desse grupo de 12? Eram os apóstolos. E aí você pensa, mas não era discípulo e apóstolo a mesma coisa? A Bíblia diz que não. Por quê? Os discípulos, na verdade, eram um grupo mais próximo. Mas eles eram um grupo maior do que o grupo dos 12. Se você olhar, por exemplo, Lucas capítulo 10, versículo 1, diz assim: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele e a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E tinham outros, então, dentro da multidão, 72 que eram mais perto, mais próximos, esses eram os discípulos. Mas no meio dos discípulos tinha 12 que ele escolheu. E esses 12 eram mais perto ainda do que os outros discípulos. Qual a diferença entre ser discípulo e ser apóstolo? Não falem todos ao mesmo tempo. Os discípulos também caminhavam juntos. A diferença está na missão. A missão dos discípulos era aprender. A missão dos apóstolos era fazer. Eles não só aprendiam, como eles seriam os responsáveis pela manutenção daquele ensino e pela divulgação daquele ensino. Os apóstolos deveriam levar a mensagem ao mundo inteiro. Os apóstolos deveriam pregar o evangelho. Os apóstolos tinham uma missão. Eu não estou aqui sugerindo que nenhum de nós tenha o nome de apóstolo. Muito pelo contrário. É muito esquisito, né, alguém se designar apóstolo. Mas o meu pensamento aqui com vocês é: qual é a diferença que a gente está tendo entre ser multidão, ser discípulo e ser apóstolo? Eu estou querendo dizer sobre o ser. Eu estou querendo dizer sobre a missão. Muitas vezes a gente age como multidão, só querendo receber. Outras vezes a gente age como discípulo, só querendo aprender. Então eu gosto intelectualmente de receber, eu gosto intelectualmente de entender, de saber, de conhecer. Mas até que ponto o que eu conheço se transforma em prática na minha vida? Até que ponto o que eu recebo de conhecimento, de entendimento, eu estou colocando em prática e eu vivo como que fosse alguém chamado por Deus para pregação do Evangelho, para viver Cristo na minha vida. É possível se ser como se fosse um apóstolo no dia de hoje? Sim ou não? É possível? Vocês estão tímidos? Quem acha que não é possível, levanta a mão. Quem acha que é possível, levanta a mão. Amém. Não vou perguntar quem não acha nada. Mas tem um quarto grupo. E esse quarto grupo está dentro dos 12. Quem são esses? Um trio. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram mais bonitos do que os outros 9? Sim ou não?
Pedro, Tiago e João falavam melhor, eram mais inteligentes do que os outros? Sim ou não? Não, João é bonito, lindo. João é lindo, lindo. Queridos, olha que significado tem isso. Pedro, Tiago e João, eles são mais próximos de Jesus. Jesus os chamava. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para o Getsemane. Venham vocês três e andem comigo mais perto. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para a cura da Talita, daquela menina. Venham vocês três, eu quero que só vocês estejam comigo. Jesus chama Pedro, Tiago e João na hora do Monte da Transfiguração. Jesus chama, e só os três puderam visualizar aquilo. Quem está mais perto de Jesus experimenta mais do poder de Jesus do que quem se contenta em ser apenas discípulo. Em quem se contenta em ser alguém que tem apenas uma missão. Traduzindo aqui, eu quero dizer que as multidões seguiam a Jesus de longe e queriam ganhar coisas de Jesus, ter vantagens. Os discípulos seguiam a Jesus mais de perto e queriam conhecer mais sobre Jesus. Os apóstolos seguiam Jesus por onde ele estivesse e compartilhavam, e na verdade eles tinham uma missão, mas é com os três que Jesus era íntimo. Pedro, Tiago e João eram íntimos de Jesus. Deu para entender? Quem você quer ser? Quem eu quero ser? Quem eu estou vivendo e trabalhando para ser? Qual é a proximidade que eu tenho de Jesus? Qual é a intimidade que eu tenho de Jesus? Mas vamos seguir? Vamos falar aqui sobre o texto que a gente acabou de ler. Tem uma outra parte que eu acabei não comentando aqui, mas que é interessante, sobre os discípulos. E que a gente tem que pensar aqui também. João capítulo 6, versículo 66. João 6, 66 diz assim: mas quando vieram as palavras duras sobre sacrifício, João capítulo 6, versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Se a gente olhar no grupo dos discípulos de Jesus, um grupo grande de discípulos de Jesus deixaram de segui-lo. Por quê? Porque quando Jesus começou a ter um discurso, que era um discurso mais duro, um discurso que falava sobre comprometimento, um discurso que falava sobre a morte dele próprio, um discurso que falava do sacrifício que ele mesmo ia realizar, esse Jesus, quando está falando para aquele monte de gente, a gente está falando dos discípulos, não está falando dos apóstolos, os apóstolos estavam nesse grupo, aqueles homens começam a falar, esse discurso é muito duro, e eles vão embora. E aí ele fala que daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, desistiram. No carnaval, a gente saiu aqui, foi pelas ruas, e a gente foi pregar o evangelho. E foi impressionante, eu fiquei realmente muito impressionada, porque a maior parte das pessoas com quem a gente falou eram afastados. Muitos afastados. Eu diria que 95% das pessoas com quem eu falei eram de pessoas afastadas. Já tinham estado na igreja, já tinham pertencido à igreja, muitos eram pessoas que eram influentes na igreja. Então eu conversei com uma pessoa que já tinha cantado no coro, já tinha cantado no Ministério de Louvor. Eu conversei com uma pessoa jovem que participava da dança. Eu conversei com uma senhora que ela era missionária, acreditem? Missionária. Patrícia é o nome dela.
E ela, como missionária, falou assim, olha, eu evangelizava, eu saía, mas eu me aborreci gravemente na igreja, e ela estava conversando comigo com um copo de cerveja na mão. E chorando. O que faz com que essa pessoa se afaste de Jesus? E aí cabe aqui uma pergunta. Jesus, quando essas pessoas se afastaram, Jesus vira para os discípulos, apóstolos, e fala assim, e vocês? Vocês também não vão embora? A pergunta que eu tenho que fazer é possível você com você mesmo, pensa aí agora, é possível, pensando em hoje, você se afastar de Jesus? Você não vai me responder levantando a mão, mas pensa aí, é possível? Você considera em algum momento possível você se afastar de Jesus? E a segunda pergunta para você é, o que te faria se afastar de Jesus? O que você acha que poderia fazer você ser igual aqueles discípulos lá, desistir? O que faria você desistir do Evangelho? O que faz uma pessoa desistir de estar com Jesus? As estatísticas são horríveis. 50% das pessoas que entram na igreja, que participam, não estou falando de vir uma vez, não. 50% das pessoas que participam da igreja, que têm convivência com Jesus, que estão com Jesus, 50% se afastam. Metade de cada 2 pessoas que estão aqui hoje, uma se afasta. Isso não vai acontecer com a gente, amém? Vai acontecer com você? Não. Não. Afirme aí, não. Isso vai acontecer com você? Você vai se afastar? Você seria capaz de abandonar Jesus? Você seria capaz de desistir? Nós não somos dos que desistem, amém? Amém. Muito bem. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, sendo sincero, o que nos faz estar com Cristo é por quem Ele é. Não é por quem Ele faz, pelo que Ele faz. É por quem Ele é, e não pelo que você quer que Ele seja para você. É por quem Ele é. Amém? Fábio, eu e você conhecemos muitas pessoas que estão ou estiveram com Jesus muito perto. Muito perto. Pessoas que estiveram com Jesus muito próximas. Pessoas que pregavam e hoje estão no mundo. Então não é por falta de ter experiência com Cristo. Não é por falta de entender. Mas é por falta, talvez, de perceber como nós somos fracos. Nós somos falhos. Quando eu perguntei se é possível alguém aqui se afastar, queridos, é possível. Sabe por quê? Porque a gente não é nada. A gente é fraco, a gente é falho, a gente é pecador. Então é muito importante que eu e você estejamos alertas. A Bíblia diz, quem está de pé, olhe, não caia. Presta atenção. Esteja alerta na sua vida. Presta atenção no seu pecado. Presta atenção no que você está criando. Presta atenção no que você está cultivando. Às vezes a gente está cultivando pecado, e a gente não se dá conta. Aquilo virou tão normal no nosso dia a dia, que a gente não se dá conta que isso nos afasta de Deus. Você e eu conhecemos pessoas que já tiveram aqui, talvez nesse púlpito, e hoje não estão nem mesmo seguindo a Jesus, muito menos num púlpito. O púlpito deles agora é o mundo.
Qual é a nossa responsabilidade diante disso? Vamos falar sobre o sal da terra? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A gente aprende sal desde que a gente começa na igreja, né? Sal da terra, luz do mundo. Está na nossa cabeça, eu me lembro de criança, os textos falar sobre sal da terra e luz do mundo. E aí é isso que eu quero falar sobre a questão do óbvio. Por que Jesus compara a gente com sal? Qual é a propriedade do sal? Salgar, né? Na verdade, a propriedade do sal é temperar. O sal, ele tem que dar tempero. E o que é temperar? Temperar é enaltecer, exacerbar, aumentar o gosto daquilo que se está salgando. Eu estava preparando esse texto pensando numa coisa que é óbvia. Quando você coloca sal lá e vai fazer o seu feijão, se você come o feijão sem ele estar com sal, é bom ou ruim? Horroroso. Não vem dizer que você come feijão com sal e que é maravilhoso, porque não é. Não é. Esses dias a Dani estava dando comida para o Benjamin, meu neto, já está comendo, olha que delícia, está comendo. E aí ela vai, prepara lá a comidinha para ele, e aí ela vai e prova. E aí, o que foi? Está ruim? Não, está sem sal. Aí eu falei assim, bota sal aí. Não pode. Não pode dar sal. Como assim não pode dar sal? Coitado do moleque, vai comer sem sal. Mas ele não sabe que está sem sal. Eu falei, tá bom, mas ele não vai saber o que é bom na vida, né? Bota um cadinho de sal. Não pode. A mãe médica não pode falar, não posso. A mãe não, a avó. Não posso. Mas tudo bem. Excelente mãe, maravilhosa, filha, Deus te abençoe. Está lá cuidando do Benjamin. Mas eu fico imaginando comer sem sal. E aí, o sal, quando você bota o sal no feijão, o gosto é de quem? É do sal ou é do feijão? Do feijão. Porque o mesmo sal que você bota no feijão, você bota na batata frita. Batata frita é uma delícia sem sal, não é não? Não é não? Gente, quem é hipertenso aqui? Quem é hipertenso? Levanta a mão. Olha que bênção. Olha isso. Pode comer batata frita com sal? Quem aqui come batata frita sem sal? Levanta a mão. Para. É uma delícia. Sei. Tá bom, porque a neta tá do lado. Mas vamos lá. É melhor não comer, não é não? É melhor não comer. Queridos, o sal, ele realça o sabor da batata. Não é isso? Mas é o mesmo sal. Ele realça o feijão, realça a batata, ele realça o arroz, realça tudo que a gente bota. O objetivo do sal é realçar sabor. Mas para realçar o sabor, você tem que colocar o sal, certo? Sim ou não? Muito bem. Isso significa, quando Jesus chama a gente de sal da terra, ele está obviamente dizendo para a gente assim, aqui, você nunca vai temperar o mundo se você ficar afastado das pessoas. Para você dar tempero à vida de alguém, você tem que se relacionar com esse alguém. Mas veja, não é para você pegar o tempero dele. Tem muito crente que ao invés de ser sal é o quê? Pimenta. Tem crente pimenta? Tem. Tem muito crente que ao invés de ser sal, é limão. Tem crente limão? Tem. Tem muito crente que ao invés de realmente realçar o tempero, ele estraga, ele contamina, ele estraga a comida. Queridos, isso é para pensar, é uma ordem. No início do Sermão da Montanha, Jesus fala, vós sois o sal da terra. O sal precisa temperar. Agora, muitas vezes a gente bota sal demais e salga. Aí você fala assim, mas então é aquela pessoa que está testemunhando a beça. Não, é aquela pessoa
que ao invés dela querer exacerbar o gosto do mundo, do outro, né? Não do mundo da terra, exaltar ou, na verdade, evidenciar e fazer diferença na vida das pessoas, ela quer aparecer mais do que o sabor. Quando você quer salgar demais, é porque você está querendo mais, na verdade, os holofotes sobre você. Muito mais sobre você do que sobre a sua missão. Tem muito crente que está mais interessado em ter o nome dele aparecendo do que a missão que ele vai cumprir. Queridos, sal não pode aparecer. Na verdade, você não pode nem, quando você está comendo uma comida gostosa, você nem lembra que tem sal ali. O crente, ele age nos bastidores. O crente, de verdade, que é sal, ele modifica o ambiente sem ser percebido. Ele modifica e dá alegria à vida das pessoas, e modifica o ambiente da sua família, da sua casa, mas ninguém nem nota. Porque não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu carrego. Não é sobre mim, é sobre a missão que eu tenho. É sobre você? É sobre você aparecer? É sobre você ser visto? É sobre você ser notado? É sobre você fazer e receber louros para você? Não é sobre isso. Além de realçar o sabor, o sal também deve servir para conservar. Há pouco tempo a gente ouviu aí um monte de coisa sobre conserva, né? Não vou entrar nesse mérito, mas que foi legal, foi, né? Putz, foi legal demais. O sal, ele conserva. Antigamente não existia geladeira, todo mundo sabe disso, e o sal era usado para conservar. Por que o sal conserva? Porque o sal tem uma propriedade muito interessante, ele tira líquido, ele desidrata. E quando ele desidrata a bactéria e ela morre. Já ouviram falar nisso? O sal, quando você bota sal numa carne e deixa ela do lado de fora, bota bastante sal, tem que cobrir a carne, tem que deixar ela do lado de fora, ela não apodrece. E era assim que era conservado naquela época de Jesus, as carnes e os alimentos. A conserva era feita porque o sal tira o líquido, ele desidrata, tanto que carne de charque fica no sol, certo? E enche de sal. E aí aquilo ali não estraga. Então, por quê? Porque ele tira o líquido, desidrata a bactéria e ela morre. Então, o sal serve para tirar as contaminações. O que contamina a sua vida? Quanto mais você vive como sal, menos você peca, sim ou não? Sim. Quanto mais eu ajo no mundo onde eu estou vivendo como verdadeiro sal, eu estou conservando, na verdade, a pureza, a limpeza. Eu estou tirando as bactérias, eu estou tirando a impureza, eu estou tirando o pecado. Só que às vezes, queridos, nós mais servimos para contaminar. A gente está tão contaminado que a gente mais contamina do que preserva. A gente mais influencia para o mal do que para o bem. A gente mais vai na casa de alguém e gira uma fofoca, falando mal de alguém, do que falando bem. Cuidado com a nossa língua. Cuidado com quem você é. Cuidado com a influência que você está exercendo. Você e eu precisamos realmente purificar, limpar, não deixar o ambiente apodrecer. E aí cabe uma pergunta aqui bem interessante. Jesus está falando aqui o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? O sal perde sabor? Sal estraga? Sim ou não? Sal não estraga? Se você comprar um pacote de sal e deixar lá no relento, como diz minha mãe, no relento, 10 anos,
Esse sal, quando você abrir aquele saquinho, ele vai estar bom para usar como tempero, sim ou não? 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 Está escrito válido. Muito bom, minha irmã. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Mas vou chegar nessa sua fala da validade. Sal apodrece? Ô, cozinheira, como assim? Não sei. Uai, as mulheres que cozinham super bem, sal apodrece ou não? Não, gente. Não. Já pararam para pensar isso? Sal não estraga. Olha aqui. Sal não estraga. Mas por que tem validade? Porque a lei brasileira determina que tudo aquilo que é vendido como alimento tem que ter uma validade. E a validade é do sal? Não, a validade é do saco plástico. Aquela validade é do saco plástico. Se você tirar aquele sal e botar no lugar que não tenha umidade, aquele sal pode durar 300 anos. A salina de sal. Exato, viu? De novo. Então, sal estraga. E como é que sal perde sabor? Jesus se mostrou um muito bom pregador e pouco cozinheiro, sim ou não? Sal perde sabor? O sal puro não perde sabor. O sal que é puro não perde sabor, mas o sal que Jesus usava naquela época vinha do Mar Morto. O Mar Morto era um enorme, não era um mar, obviamente, era uma enorme lagoa, mas enorme, enorme. E esse lugar, ele era, nós também tivemos lá, que é muito legal, porque você nem afunda de tão denso que ele é. Ele é riquíssimo em sais minerais, inclusive sal. E ele é tão denso que não tem peixe, porque morre, não sobrevive. Onde é que era produzido o sal? As salinas era aquela água do Mar Morto, quando ele vazava, e aí tinham espaços, e ainda tem até hoje, nós passamos lá e está lá, igualzinho. Aquela água vai para aqueles tanques e fica debaixo do sol. O sol derrete a água, evapora a água evapora, e o que fica? O sal. Só que na época de Jesus não tinha como refinar o sal. E como não tinha como refinar o sal tinha uma mistura. E ali aqueles homens, eles comiam, aquelas mulheres, aquelas pessoas, comiam coisas com sal, e era na verdade um sal muitas vezes misturado com areia, misturado com substâncias biológicas e restinho de coisas, eram misturadas com outras substâncias, era um sal impuro. E o que acontecia para que o sal perdesse o sabor? Não era que o sal perdia, mas essas substâncias perdiam. E aí quando então aquelas substâncias ficavam, aquele pó, que não era um pó branco, ficava sem gosto, eles pegavam aquilo ali e jogavam no chão. E funcionava como se fosse asfalto. Jogavam no chão para tampar buracos, para melhorar a questão da lama. Então eles jogavam no chão para não ter lama, para eles pisarem. E é por isso que Jesus fala que se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para jogar no chão e ser pisado pelos homens. Vamos trazer isso aqui para a gente? Sal puro é o que a gente chama de cloreto de sódio. O cloreto de sódio não perde sabor. O cloreto de sódio não apodrece. O cloreto de sódio não deixa nunca de ser sal. Você é sal puro ou você é sal misturado? Mas ele dá outra pergunta aqui.
Se o sal perder o sabor, como se pode restaurar? Queridos, digamos que em algum momento da vida, ou talvez hoje, você não esteja tão puro assim. Você esteja meio misturado. Você, por algum motivo, está meio misturado com areia, com outras substâncias. Você não pode dizer que você é o puro cloreto de sódio. Como que é possível restaurar o seu sabor? É fácil. É necessário separar a impureza que você tem, separar aquilo que está misturando você, aquilo que está contaminando a sua essência de sal verdadeiro. É preciso que você seja purificado, refinado. E sabe quem é que refina o sal? O calor. O calor refina o sal, fortemente. Sabe como é que o sal ele é feito? Quando o sol bate forte naquela salina e evapora aquela água toda, e o que fica na terra é sal. Não reclame se Jesus prova você. Não reclame se Jesus está dando para a sua vida hoje tantas provações. Não reclame se você passa por dificuldades e problemas. Não reclame se você tem na sua vida enfrentado grandes desafios. Jesus quer refinar você. Jesus quer purificar você. Você tem que ser sal. Para ser sal, você precisa ser puro. E a pureza de você, a sua pureza, vem das provas. Como é que está a sua vida? O quão puro você está sendo? Carla, você falou do sal, ser sal do mundo, mas Jesus fala não só ser sal da terra, mas ser luz do mundo. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Eu poderia falar aqui muitas coisas óbvias sobre luz, e a gente já sabe. Qual é a propriedade da luz? Para que ela serve? A luz serve para iluminar, queridos. A luz serve para iluminar as trevas. A luz serve para iluminar a noite. A luz serve para esclarecer, para dar visão. Se não fosse a luz, a gente não estava enxergando nada. Esses dias eu vi um vídeo de um menininho pedindo ajuda porque ele estava ficando cego. E a fala desse menino foi: eu não estou mais enxergando a luz. As cores perdem a sua nitidez. Sabe, nós somos a luz do mundo. A gente precisa iluminar de verdade. A gente precisa jogar a luz. E a luz dissipa as trevas. A luz faz a gente enxergar. De novo, eu estou falando óbvio. Mas espiritualmente, pensa aí na sua vida. Você tem sido luz aonde você vive. Se você sair, se você morrer hoje, eu nem vou perguntar se você vai para o céu ou não, porque eu sei que você vai dizer vou. Mas se você morrer hoje, vai fazer diferença na vida das pessoas. Olha só, eu não estou falando do seu pai e sua mãe. Eu não estou falando do seu filho e sua filha. Eu não estou falando dos seus amigos, dos seus parentes. Eu não estou falando daquelas pessoas que obviamente amam você. Eu estou falando do mundo. Do mundo. Se você morrer hoje, você vai fazer falta na vida de alguém. Eu não estou falando que alguém vai sentir pena porque você morreu. Ou vai falar, poxa, que pena, né? Vamos continuar a trabalhar. Poxa, coitado, mas vamos continuar a viver. Queridos, será que hoje, se você morrer, se você deixar de existir, o mundo vai ser pior? Será que se hoje você deixar de viver, o mundo, a sua família, as pessoas, onde você está, vai ser pior? Se não, a ideia não é, então eu posso ir embora? Não, a ideia é, eu preciso fazer diferença onde eu vivo, porque eu preciso iluminar, eu preciso realmente ser luz. E Jesus, ele fala aqui sobre ser luz, colocando, ninguém pega uma lâmpada e bota debaixo de uma vasilha.
Então não é natural você ser luz e se esconder. Por que que você se esforça em se esconder? Por que que a gente vive como agente secreto e as pessoas não sabem que a gente é crente? Se as suas atitudes mostrassem que você é crente, você seria notado onde você estivesse. Você não precisa falar, mas você deve falar, porque as pessoas precisam ver que aquela pessoa que você é influencia, e elas falam assim: ah, eu sabia que ele era crente, eu tinha certeza. Cara, que diferença que essa pessoa faz aqui. Será que você é a pessoa que é acionada quando alguém está com algum problema? É você que eles chamam? Será que quando uma situação está ruim na empresa, é você que eles chamam porque você não só é competente, mas você é um cara honesto, você é uma pessoa correta, você é uma pessoa que faz as coisas com excelência, com autoridade, você tem a autoridade de Jesus na sua vida? Será que realmente você faz diferença nisso? Porque a luz, ela revela, e a luz dá direção, a luz direciona. Tinha vários versículos aqui para falar, mas todo mundo já sabe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas eu queria trazer aqui um outro pensamento. Nós realmente não somos a luz. Nós temos a luz, sim ou não? Nós só somos as lamparinas. A luz precisa ser acesa em nós. Para eu acender a lamparina, o que eu preciso? A lamparina naquela época era feita de barro. Era barro. Se ela caísse no chão, ela quebrava. Tem muito crente que acha que é feito de ouro. Não, querido. Você só é recipiente. E você é o recipiente mais frágil que existe. A hora que você quebrar, Deus vai pegar outra lâmpada. Então não fica achando que você é super poderoso e é imprescindível na obra do Senhor, porque não é. Não é. Deus substitui você rapidinho, porque o que importa não é quem faz a obra, é a obra. É o ministério. Nós somos de barro. Mas para a gente funcionar como lâmpada, a gente precisa ter o quê? O que que sustenta a lâmpada acesa? O azeite. Tinha um óleo dentro daquela lâmpada, que era o azeite. É como se fosse a pilha de hoje. O azeite estava dentro daquela lâmpada. Lâmpada que não tinha azeite acendia? Sim ou não? Lâmpada que não tinha azeite iluminava? Cara, cadê teu azeite? Cadê teu azeite? Cadê o azeite dentro de você? Lembra da parábola das 10 virgens? O azeite estava acabando. Tem muita gente que está com seu azeite lá no finalzinho. Não se deixa encher do Espírito. O azeite é o Espírito Santo. Você quer iluminar de verdade? Se deixe ser cheio do Espírito Santo. Isso não é novidade. Isso é o óbvio, que não só precisa ser dito, mas precisa ser vivido. Qual é o nível de azeite que tem dentro de você, lâmpada? Lamparina, fraca, luz fraca, luz que não ilumina, luz que está apagando. Quem é você? Quem é você que um dia já orou intensamente, já moveu multidões? Quem é você que um dia já falou da palavra de Deus de uma forma tão poderosa? Quem é você que já teve experiências sobrenaturais com o Senhor Jesus intensamente, mas hoje a sua luz está fraca, está apagando, não está iluminando? Mas para essa lâmpada se acender, queridos, precisa de pavio. Pavio não é pavio curto, não, é pavio. Sabe o que é pavio? É decisão. Eu quero, Senhor, me acende. O fogo não é meu, mas ele vem para mim. O fogo do Espírito, ele precisa me acender. Eu preciso iluminar. Uma cidade
não pode ser escondida em cima do monte, porque a cidade é cheia de casas, e todas as casas tinham lamparinas nas suas janelas, e iluminavam. Uma igreja, para ela iluminar, precisa de várias lâmpadas acesas. Você está iluminando? Essa igreja é luz? Essa igreja é reconhecida em cima do monte? Ou ela está escondida? A sua luz está escondida debaixo de uma vasilha? Você já não ilumina mais de ninguém. Sua lâmpada é fraca. Sua luz já não é mais como era antes. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Eu queria que você pensasse aqui em todos esses conceitos que a gente falou de uma forma muito básica. Ele termina o texto dizendo: da mesma forma brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Deus quer ser glorificado pelos homens, mas os homens só vão glorificar a Deus se virem em você essa luz. Sabe, queridos, você está sentindo a sua responsabilidade. Se você não ilumina, alguém deixa de glorificar a Deus, mas a culpa é sua. Repensa aí na sua vida, na minha vida. Que diferença tem feito o sal, a luz? Esse é você? Será que quando você morrer, Jesus vai virar e vai falar assim: este realmente foi sal da terra, temperou, fez toda a diferença, conservou, preservou, limpou, tirou as imundícies. Essa realmente é luz do mundo, iluminou, abençoou, mostrou os pecados, direcionou, fez diferença nas trevas onde ela vivia. Já não havia trevas porque ela iluminava. Essa é a mulher sábia, que edifica a sua casa, que ilumina a sua casa, que traz luz às pessoas com quem ela convive. Jesus pode dizer isso de você hoje. Veja, ele falou assim: vocês são. Ele não falou vocês serão. Ele falou: vocês são sal da terra e luz do mundo. Será que você pode afirmar de verdade: eu sou? Será que nessa manhã alguém gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Deus? É você e Deus. Senhor Jesus, eu estou realmente vacilando. Eu já não sou mais tão iluminado como eu era. Eu já não faço mais tanta diferença como eu fazia. Eu já não estou mais fazendo diferença de realmente temperar o mundo. Eu tenho convivido com as pessoas e eu tenho mais misturado, e sendo um sal misturado, um sal sem sabor, um sal que não tem servido para a tua glória. Se nessa manhã você gostaria de tomar uma decisão sincera diante de Deus, eu queria que você levantasse a sua mão, eu quero orar por você. Nessa manhã alguém gostaria de tomar uma decisão sincera de mudança. Você conhece esses conceitos, mas você não tem vivido esses conceitos. E diante de Deus hoje, você gostaria de tomar essa decisão. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Seja sincero diante do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Sabe, queridos, essa é uma decisão sua. Deus abençoe, Deus abençoe. Essa decisão é sua e Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero ser, Senhor, sal da terra. Eu quero que quando eu morrer, as pessoas sintam a minha falta. Não por mim, não é sobre mim, mas é sobre a mensagem que eu carreguei. Eu quero que as pessoas saibam que eu ilumino, porque essa luz não é minha, é do Senhor Jesus. Eu quero ser essa lâmpada cheia de azeite, com um pavio sempre aceso para iluminar. Eu quero fazer parte de uma igreja onde haja várias lamparinas iluminando esse mundo inteiro,
mas eu não quero ficar dentro da igreja, eu quero ir lá para fora. Eu quero mostrar Jesus, eu quero iluminar Belford Roxo, eu quero iluminar o Rio de Janeiro, eu quero iluminar o Brasil, eu quero iluminar o mundo, eu quero fazer diferença onde eu vivo. Mas alguém nessa manhã quer tomar essa decisão? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai querido, eu te louvo, Senhor, por cada pessoa que tomou a decisão nessa manhã. Eu te louvo, Pai, tantas pessoas. Tu conheces os nossos corações e sabe a nossa sinceridade. O Senhor sabe, Senhor Deus, que nós não conseguimos isso sozinhos. O azeite é teu, a essência do sal é tua, Pai, tudo é teu. Então venha tomar as nossas vidas, Pai, faça-nos diferentes. Ó meu Deus, incomoda o nosso coração se a gente não está fazendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Senhor, incomoda a nossa alma, nos faça reconhecer os nossos pecados. Às vezes a gente acha que é um pecado tão bobo, mas é esse pecado que contamina, que não deixa a tua luz brilhar, que não deixa, Pai, o teu sabor fazer diferença onde a gente vive. Pai, então nos usa com teu poder, nos permita, Pai, ser diferentes. Nos inunda com teu amor, nos inunda, Pai, e transborda em nós. Faz a gente, Pai, ser realmente instrumento teu, para levar a tua luz ao mundo. Faz-nos ser essa luz, para transformar a humanidade, ó Deus. E quando fecharmos os nossos olhos aqui, que os nossos olhos se abrindo no céu, recebamos do Senhor o elogio perfeito. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Seja bem-vindo, filho amado, no teu reino. Deus, eu te louvo. Nós somos teus. Nos faça viver de forma diferente. Nos faça vivermos próximos a ti, íntimos de ti, submissos à tua vontade. E nos faça cumprir a tua vontade em nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Pastora Zélia vai dar bênção apostólica. A gente vai terminar esse culto dessa manhã. Mas que essa mensagem não acabe aqui. Que ela seja realidade na nossa vida, na minha vida e na sua vida. E que hoje mesmo as pessoas já sintam a diferença em quem você se tornou, em quem você é. Que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, as doces consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um aqui presente, aqueles também que estiveram participando das suas casas. Seja sobre a nossa vida, hoje e para todo sempre. Amém.